chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Olá, você é uma pessoa que dá valor às coisas? O que você mais valoriza em sua vida? Vivemos num mundo onde o lema é valorizar o que se tem e nos esquecemos em ser. A sociedade se baseia, em muitos casos, em valores que trazem um certo status para as pessoas. Morar em uma bela casa, dirigir um carro importado e ter muito dinheiro são coisas que valorizam o ser humano. O ter é o responsável pelo ser. Isso faz com que nos esqueçamos de valores importantes que fazem parte da vida. O que eu mais valorizo? Eu acho que saúde, né? Minha mãe. Os amigos e a família. Saúde. Meus filhos, meu marido. A família, com certeza. Minha vida, minha salvação. Viver bem. Viajar, me divertir. É preciso pensar e refletir nos valores que foram perdidos no decorrer da nossa existência. Muitos valores foram passados para uma geração inteira através de nossos antepassados e permanecem até hoje, como o amor a Deus, o amor ao próximo, respeitar a família e o uso do dinheiro. No programa de hoje, você vai conhecer a história de uma pessoa que esteve presa por algum tempo porque se esqueceu dos princípios básicos ensinados pela família. Fui buscando maconha, eu fui preso com 13 tabletes, eu coloco aproximadamente 15 quilos. Firme seus valores. Este é o tema do nosso programa de hoje, então fique conosco. No programa Cada Dia de hoje, queremos tratar de um assunto muito importante, que é como nós podemos firmar os nossos valores. O que você considera como precioso ou não para a sua vida? Existem muitas coisas que têm o seu valor. Cada objeto que adquirimos tem o seu valor. Outros são valorosíssimos. Existem alguns bens e objetos que são considerados os mais caros do mundo. Às vezes, não entendemos como tem tanta gente investindo em coisas caríssimas. O relógio mais caro, 11 milhões de reais. Você teria coragem de comer 850 gramas de trufa por 56.900 dólares? Ou daria um ursinho de pelúcia presente para o seu filho no valor de 87.400 dólares? E você teria coragem de calçar um sapato de 2 milhões de dólares? Ou ter um anel com um raro diamante azul no valor de 8 milhões de dólares? E fazer uma chamada em um telefone de 2 milhões de reais? Muito dinheiro, não é mesmo? Realmente uma fortuna. Nossa mente nem consegue processar esses valores, não é mesmo? Mas tudo isso tem muito valor monetário. Você vai conhecer agora a história de gente que valoriza tudo aquilo que é descartável pelas pessoas e dá um toque especial em cada objeto que encontra. Caixa registradora da década de 70, rádio que transmitiu a Segunda Guerra Mundial, portas e janelas do século XIX. O que para muitos é considerado lixo, aqui na casa do Tato se transformam em peças raras e com bastante valor. Cada cantinho aqui tem uma lembrança de um amigo que deu a peça, ou das peças que foram o vô da Alexandra que fez, que são os carrinhos de boi.
as vitrolinhas que a gente ganha, os rádios, que eu gosto muito de rádio e de relógio. Eu adoro isso. E todos eles têm uma história. O empresário sempre gostou de restaurar móveis antigos. O olhar diferenciado e criativo, misturado com o talento nas mãos, começou a surpreender amigos e familiares. E as pessoas, assim, elas vêm na minha casa e veem tudo que a gente tem aqui, né? Aí já surge uma ideia, fala, meu, tem um telefone lá que era da minha avó, tá guardado lá em casa, não combina com a minha casa, ou eu moro num apartamento muito pequeno, não dá, vou trazer para você. E na próxima vez que a pessoa vem, ela traz. E é legal que da outra vez que ela vem, ela vê o objeto restaurado e exposto. Fala, meu, não acredito que você restaurou, cara. Isso aí lembra da minha avó. E as pessoas vêm aqui e ficam alucinadas. Falam, nossa, na minha infância tinha aquilo, tomava banho naquela bacia, minha avó usava enceradeiro, esfregão, é muito legal. E aí as pessoas vão lembrando de objetos que tem em casa e vão trazendo pra gente. Eu adoro, né? E foi deste gosto peculiar, aliado à falta de recursos da época, que surgiu a ideia de construir a casa própria com uma arquitetura bem exclusiva. Como a gente gosta muito de um estilo rústico, coisas novas assim de alumínio, essas coisas não combinam, né? Então casou certinho, tanto eu quanto a Alexandra, que é minha esposa, nós dois gostamos, compartilhamos a ideia e saiu desse jeito a casa. Uma janela diferente da outra, uma cor de madeira diferente da outra e ficou muito bonita. A gente gosta, chão de tijolo, tudo isso daí, muita coisa recuperada, né? Que ia ser queimada. Conforme a gente vai entrando em cada cômodo aqui da casa, a sensação é que estamos voltando no tempo. Aqui no quarto do casal, por exemplo, cada móvel e objeto tem muita história para contar. A cama, a penteadeira e o guarda-roupa são da década de 60 e foram presentes de casamento da mãe do Tato. Este baú, o Tato pegou no lixo, reformou ele inteiro e hoje usa para guardar roupas de cama. E olha só, este ventilador, também dos anos 60, foi comprado em um brechó e hoje funciona normalmente. O mais interessante é que o Tato faz a restauração por completo, ou seja, tudo que tem aqui é funcional. Telefones, fogão, rádios, relógios. Essa lareira dos anos 80 chegou aqui meio capenga e depois de um retoque aqui e outro ali, hoje faz toda a diferença nas noites de inverno. Esta peça, que estava abandonada na rua, depois de alguns consertos e pinturas feitas em pátina, virou um lindo guarda-louças no estilo retrô. O legal é isso, né? Às vezes a pessoa ela joga fora o item porque simplesmente não funciona. E aí ele vai levar para consertar, não compensa, é um negócio velho, é um bagulho, e joga fora. Hoje tem várias pessoas que me ligam, falam, viu, minha avó, minha mãe vai jogar tal coisa fora porque não funciona. E chega aqui, eu desmonto inteiro, acho o problema na maioria das vezes e boto para funcionar. E toda essa criatividade e talento em dar cara nova ao que era velho deixou de ser um simples hobby para se transformar em ofício. Hoje, Tato trabalha como artesão profissional. Além de restaurar móveis e objetos, ele faz decoração para festas infantis e casamentos. Tudo com exclusividade e, é claro, com muita história. A gente reaproveita ferro para fazer castiçal, a gente reaproveita as garrafas para fazer arranjo de flores e velas. E assim, quanto mais velho, porém novo, melhor. Precisamos aprender a valorizar as coisas que temos em nossa casa, repensar naquilo que necessitamos realmente antes de adquirir coisas novas. Muitas vezes encontramos coisas que são um tesouro que descartamos e não damos valor, simplesmente porque estão fora da moda. Firme seus valores! Queremos continuar com este tema depois de um pequeno intervalo, então continue aí. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Firme seus valores! Este é o tema do programa Cada Dia de hoje.
Como dissemos no bloco anterior, existem muitas coisas que têm um valor monetário tremendo. Quantos carros de luxo, casas, joias caríssimas são adquiridas por gente que tem muito dinheiro? Parece que viajamos numa história cinematográfica. Às vezes não descobrimos as coisas boas que temos conosco, que estão ao nosso lado, e vamos longe atrás da miragem de falsos tesouros. E geralmente ficamos decepcionados e até infelizes porque não encontramos nada que nos preenchesse. Meu nome é Thiago Zaffanelli, tenho 24 anos, há 5 anos eu moro em Campinas e hoje eu sou propagandista da indústria farmacêutica. Foi onde eu me envolvi devido ao uso de drogas, ao uso abusivo de drogas e devido também a uma ilusão que eu poderia ter ficado rico na minha adolescência. Verdade, cara. Eu achei que com 16 anos eu ia estar rico. E até onde eu me envolvi de uma tal maneira que eu comecei a viajar para buscar droga. Numa viagem eu fui preso com 16 anos, fui preso em Foz do Iguaçu, eu sou natural de Campo Mourão, no Paraná. Fui buscando maconha, eu fui preso com 13 tabletes, eu coloco aproximadamente 15 quilos. Eu sabia que Deus era Deus, mas no canto dele, entendeu? E dentro dessa instituição foi aonde que o meu calo apertou e eu comecei a clamar por Deus. E ali foi começando a ter um despertar na minha vida. Aí eu comecei a ir na igreja, só que tipo assim, eu não consegui me alicerçar, porque o mundo estava falando mais alto dentro de mim ainda. E aí, no que eu comecei, o pouquinho que eu comecei, no que eu voltei muito pior pro mundo. Era um dinheiro assim que você ganhava, você gastava, você entendeu? Era muita luxúria e muita promiscuidade. Na rua eu ia morrer, que eles iam me matar. E eu tinha certeza de uma coisa, que se eu ficasse o tempo que era proposto o tratamento, que era 9 meses, Deus não ia me deixar na mão. Deus ia abrir uma porta para mim. E tanto que no último mês que era para mim ter ido embora, faltando 2 meses para mim ir embora, eu conheci o gerente do posto onde eu vim trabalhar aqui em Campinas. Eu conheci o gerente de onde eu estou hoje, ele gostou do meu perfil e fez essa proposta para mim entrar na indústria. Eu creio que foi também a mão do Senhor que abriu essa porta para mim. Hoje eu posso estar colhendo alguns frutos que eu plantei. Eu comprei meu apartamento, tenho um imóvel no meu nome e eu tenho um filho maravilhoso também, que foi um presente que Deus me deu. Eu tento assim ser o melhor pai possível, tentar ser a figura de Jesus na vida dele. Lutas vêm, tem dias que a gente fica um pouco para baixo, só que é perseverar que as coisas acontecem. Como você viu em nossa reportagem, quando não firmamos os valores importantes que fazem parte da nossa vida como verdade, família, lealdade, sofremos as consequências de nossos atos. Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las. São essas atitudes aparentemente simples que nos oferecem a possibilidade de sermos felizes, que faz com que a vida valha a pena ser vivida. O resto, se refletirmos bem, não tem a menor importância. Firmar os valores agrada a Deus e protegerá as gerações do presente e também do futuro. Existe algum segredo para nos mantermos firmes em alguns princípios e valores? Depois de um pequeno intervalo, o pastor Jeremias Pereira responderá essa questão. Não saia daí. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és
graças por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, e dizendo quem eu sou teu. Ei, gente boa, como é que vai essa força? Que o nosso amado Salvador Jesus, aquele que nos purifica de todo pecado pelo seu sangue, ponha a bênção sobre sua vida e sobre sua casa. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre o tema firme os seus valores. Parece que as coisas estão quebrando demais, não é? Parece que estão abrindo mão de tudo, de pudor. Não tem mais, ficou assim comum o nu, o sexo explícito, ficou assim normal, na internet, na televisão, qualquer hora. Não tem mais, nas novelas, não tem mais pudor, é mulher beijando mulher, homem beijando homem, é o adultério sendo elogiado e a família sendo bombardeada de todo lado, e que casamento de um homem com uma mulher é um negócio careta. Olha o que está acontecendo. Em alguns filmes, em alguns programas, isso está sendo batido direto e até em alguns comerciais. Firmar seus valores de família, firmar seus valores de verdade, os seus valores de que criar os seus filhos na palavra de Deus, ensinando a verdade, virou careta. É idiotice para muita gente. Você precisa firmar esse valor. Você precisa firmar esse valor na sua família, que ter um relacionamento com Deus, que ter um relacionamento com nosso Senhor Jesus Cristo e que ter a sua igreja, onde você participa com a sua família, é alguma coisa que dá solidez à vida. Vá atrás de conversa, não. Outro valor que está se perdendo chama-se honestidade. Nós ouvimos tanto sobre a corrupção, tanto que o político tal faturou milhões e que o outro faturou isso, que faturou aquilo, que se a gente não cuidar, lá no nosso coração a gente fala assim, isso não acontece comigo. Se eu tivesse uma chance de ganhar 20% em 300 milhões, 20% em 300 milhões, diz um provérbio que todo mundo tem seu preço. Eu li sobre um homem sobre uma mulher que o sujeito sugeriu a ela de trair o marido e pagava ela R$10. Quem você pensa que eu sou? E ele sugeriu, se ele pagasse, 1 milhão. Aliás, na década de 80, se não me falha a memória, teve uma história assim. Um homem ofereceu $1 milhão para que a mulher fosse fiel ao marido e balançou o casal. A mulher discutiu com o marido e o marido achou uma proposta legal. Era muito dinheiro. Por R$10, não. Mas por 1 milhão, será que cada um tem seu preço? Firme seu valor de honestidade. De honestidade. Seu preço é a verdade. Um jovem perdeu um emprego por causa da honestidade. Disseram a ele, você tem que dar uma propina para que esse produto seja acolhido em determinado lugar. Ele perguntou ao seu chefe, isso é certo? Ele disse, não é certo, é o mercado, você tem que fazer. E ele veio conversar comigo. Minha primeira palavra para ele foi, você tem que definir quais são os seus valores. Quais são os seus valores?
E ele disse, voltamos a conversar depois. Ele foi conversar com outros líderes cristãos e um deles disse assim, olha, não entregue porque você vai ser honrado por Deus, você vai perder um emprego, mas Deus vai te dar um que você ganha muito mais. O jovem voltou para falar comigo e disse, e agora? Eu fico com o emprego, eu largo o emprego. Eu disse, vou lhe dizer duas histórias. A Bíblia conta a história de dois homens que, pela verdade, foram jogados na cadeia. Perderam sua oportunidade, foram condenados, foram perseguidos. Um deles saiu dali e se tornou o segundo homem mais importante do seu tempo por causa da verdade. O nome dele? José do Egito. A Bíblia conta a sua história em Gênesis capítulo 37 a 50. É só você ler Gênesis 37 a 50 e você verá a história maravilhosa de José que Deus honrou por obedecer à verdade. Falei com aquele moço amado também. Olha, também tem a história de um homem que por causa da verdade foi perseguido, jogado na prisão. E ele saiu dali e teve sua cabeça decapitada. Seu nome, o apóstolo Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. A história da morte de Paulo não está contada na Bíblia, ela está contada nos livros de história. Mas a história de Paulo, ela começa em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, e ela segue todo o livro de Atos e ainda as cartas que ele escreveu para instruir as igrejas nos falam muito sobre ele. E eu disse àquele moço muito amado, a gente segue a verdade pela verdade, e não pelo lucro ou prejuízo que ela nos traz. Se os fundamentos forem destruídos, a casa não permanece. Se os fundamentos da sua vida não estão firmados em valores eternos, valores em que Deus não é uma palavra ou uma ideia, para muitas famílias, não sei se para a sua ou para você mesmo, Deus é só uma ideia, um negócio assim. Jesus Cristo é uma coisa que não deixa para lá. Os filhos, as crianças não são ensinadas no temor do Senhor. Isso devia ser um valor de cada família. Ensinar nossa família a andar no temor do Senhor. Segundo, ensinar nossa família a amar a Bíblia, receber a Bíblia como a palavra de Deus, outro valor. Lembrar que o ser humano, ele precisa da graça de Deus, porque seu coração é corrupto, isso é valor. O ser humano não vai melhorando, ele precisa de ser transformado. Lembrar que sua igreja local é um valor precioso e é uma bênção, e você precisa participar lá. Firme valor de pureza, valor de santidade. Quem firma o valor de santidade foge da pornografia, foge da imoralidade. Ô, gente boa, muito crente contando piada imoral e o palavrão na boca dele, firme seus valores. Sua palavra, diz a Bíblia, deve ser temperada com sal, palavra boa, saudável. A Bíblia nos diz, longe de vós, toda palavra torpe, toda palavra indecente, nem se nomeie entre nós. Olha como a Bíblia, assim, Efésios capítulo 5 diz assim, não é nem para nomear. Sabe o que é isso? Se a gente não cuidar, a gente começa a falar que fulano de tal não presta, que Beltrano não presta, e alguns de nós assim, eu sabia disso, nem me fala, nem é para contar. Entendeu o que a Bíblia diz? É se eu firmar um valor que a sua boca e a minha, ela não seja um instrumento de passar para frente o que não presta. Precisa firmar estacas, hein, gente boa? Como é que a gente firma estacas? Firma estacas, diz a palavra de Deus assim. Quer ler? Vamos ouvir?
Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para firmar valores, você e eu precisamos firmar nossa vida na palavra de Deus. É como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Então, em nome de Jesus, volte a ler sua Bíblia. Em nome de Jesus, restaure esses valores que estão se perdendo. Em nome de Jesus, pregue esses valores, defenda esses valores. Valores da verdade, valores que honram a Deus, tornarão essa sociedade saudável e evitarão o apodrecimento da nossa sociedade, das nossas famílias e até mesmo das igrejas. Por isso é que a Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vamos orar? Senhor, oramos por esse tempo em que tantas famílias têm perdido valores. Jovens estão se casando já sem aquele compromisso de perseverar no casamento. Alguns já entram na empresa para trabalhar pensando em que eu vou ganhar aqui a mais. Vou derrubar, vou levar vantagem. Senhor, nos livre de ser pessoas assim corruptas no nosso coração. Transforme o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro para que aqueles que estão sofrendo, porque estão defendendo valores que o Senhor ama, sejam sustentados no meio dessa tribulação. E aqueles, Senhor, que já relaxaram, já deixaram para lá, que eles possam ser restaurados e abençoados pelo Senhor para afirmar seus valores. Esses valores que te honram serão garantia de que teremos uma geração que pode andar com firmeza e com esperança. Abençoa, pois, nosso tempo e nossa vida e ajuda-nos a perseverar e não desistir. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente boa, você sabe disso. O programa Cada Dia, ele traz uma palavra de fé, de esperança e de desafio. Fale conosco. No 0800 de graça, um telefonema, tem alguém na ponta. Se você mandar uma mensagenzinha na internet, receberá uma resposta. E se você está em Belo Horizonte ou for a Belo Horizonte, não esqueça, 8ª Igreja Presbiteriana, próxima ao Minas Shopping, Rua Nestor Soares de Melo, número 15. Domingo, culto às 7, às 9, às 11, às 17 e às 19h30. Também tem às 9 horas, no mesmo horário do culto, escola bíblica, estudo da palavra de Deus, escola bíblica para as crianças, culto para as crianças. Você é bem-vindo. Apareça, hein? Aguardamos você para aquele abraço. A 8ª está com você para ajudar você a firmar os seus valores. Um abraço, hein, gente boa. Jesus te abençoe. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br.